Louvado seja o nome do Senhor, e graças a Deus porque Ele nos dá a vitória por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor Deus, Ele tem um descanso prometido para cada um de nós. Nós vemos momentos em que as pessoas elas estão cansadas em demasiado. As pessoas elas estão saturadas, as pessoas emocionalmente falando estão abaladas. Eu costumo dizer que tudo na vida, se é feito demais, cansa. Então, o sinônimo de trabalhar não significa somente movimentar o corpo, movimentar o físico, fazer esforço físico. Dá trabalho também ficar sentado, dá trabalho ficar parado, dá trabalho ficar deitado, dá trabalho. Tudo é trabalhoso se é feito em demasiado, ok? Então, a gente vai falar nesse momento sobre aquele descanso que Deus ele tem prometido para o povo dele. Há um descanso para o povo de Deus. A entrada no descanso de Deus pela fé. Em Hebreus capítulo 4, fala assim o versículo 1: temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrada no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, cremos, entramos no descanso conforme Deus tem dito: assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar assim disse no tocante ao sétimo dia: e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizeram. E novamente no mesmo lugar: não entrarão no meu descanso, disse Deus, visto portanto que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. De novo determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Oremos um pouco mais. Pai, em nome de Jesus, agradecemos ao Senhor Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigado, Deus, por tua palavra. Ela é verdade e não pode mentir. Para sempre, Deus, a tua palavra está firmada no céu. Aleluia. Eu terei prazer nos seus decretos e não me esquecerei da tua palavra, Senhor. Te louvo, te agradeço. A mim continua dando-me capacidade, unção, ousadia, intrepidez para pregar a tua palavra, Senhor. E aquelas pessoas que estão ouvindo a tua palavra, elas ouçam, Senhor, compreendam, sejam curadas, libertas e sejam salvas pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Descansar o corpo físico é possível, tirando férias. Descansar o corpo físico é possível indo até para um spa. Gostoso ir para um spa, é ou não é verdade? Chega lá, tem uma massagem, chega lá, tem uma sauna, para quem gosta de sauna seca, sauna a vapor. Tem ali certas atividades que vão proporcionar um relaxamento com o corpo físico, ok? É fácil descansar do corpo físico, não é difícil. Mas eu quero falar neste momento sobre o cansaço na alma. O cansaço que é também conhecido como cansaço espiritual. E aqui nessa palavra, essa é uma palavra bem rápida, que é uma palavra dirigida aos hebreus, é dirigida aos judeus. Tinha-se muito essa questão: qual o dia que nós devemos descansar? Qual o dia que nós devemos guardar? Será o sábado? Qual será? Temos que guardar um dia? Como que será que isso deve acontecer? Mas o problema é as pessoas, elas focarem muito nas obrigações civis, obrigações enquanto cidadãos, e acharem que isso vai justificar as suas ações, que são ações muitas vezes erradas, ações que Deus está reprovando. Ações civis, elas são necessárias. Ações religiosas
são necessárias, mas elas não servem para trazer remissão ao pecador de seus pecados. Elas não servem para fazer com que as pessoas sejam unidas a Deus, elas sejam reconciliadas com Deus. Na verdade, o que vai fazer funcionar o sangue de Jesus, o sacrifício que Cristo fez na cruz, para trazer remissão para as pessoas, para fazer com que as pessoas sejam abençoadas, para fazer com que as pessoas elas tenham descanso, o que vai funcionar é a obediência que a pessoa deve ter para com a palavra de Deus. E aqui Deus aponta isso, que eles não entraram no descanso de Deus, não é pelo simples fato dessas pessoas deixarem de cumprir uma lei civil, uma lei religiosa, não. O problema é que elas estavam sendo desobedientes, não à lei, mas elas estavam sendo desobedientes a Deus. E o que é, nesse caso, ser desobediente a Deus? É a pessoa dizer para Deus: os seus critérios eu não aceito, os seus princípios eu não aceito, o Senhor tem um conjunto de normas que eu não aceito, eu gostaria de fazer 9, mas 10 eu não vou fazer, o 10 eu não faço. Então, o religioso ele é assim, para com a sociedade, para com as pessoas, ele é um cumpridor dos seus deveres civis e religiosos, sócios econômicos até mesmo, mas para com Deus ele está em dívida. E a única maneira que pode fazer com que a pessoa não tenha dívida nenhuma diante de Deus é a obediência. Porque se a maldição ela é decorrente da desobediência, logo a obediência ela vai trazer a bênção. E a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Mas o que tem isso a ver com o descanso da alma? É simples. A alma ela fica carregada, a alma ela fica sobrecarregada, porque essa alma ela está distante da provisão divina, no que diz respeito a alívio. Porque quando eu estou em obediência a Deus, em obediência à palavra do Senhor, eu posso muito bem no mundo passar por aflições, mas eu vou ouvir a voz de Jesus que disse: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Glória a Deus. Aí a minha alma, o cansaço da minha alma vai ser aliviado. Porque o que é o alívio para o cansado? O alívio para o cansado é a não permissão de que as inquietações, as preocupações, aquilo que é decorrente de passar por dificuldades, o peso não vai dominar aquela pessoa, não vai tirar os sentidos daquela pessoa, não vai trazer dores para aquela pessoa, porque a Bíblia diz: a bênção do Senhor é quem enriquece e não acrescenta. Aleluia! É a bênção de Deus que me enriquece. É a bênção de Deus que não me traz pesar, que não me traz peso. Então, se eu tenho uma bênção de Deus sobre a minha vida, e olha, veja como o judeu sempre deu importância. O judeu aqui, ele não estava procurando, na verdade, o judeu autêntico, ele não estava procurando a saber se esse descanso ia vir por meio de férias, por meio de prática religiosa. Não, o judeu aqui estava preocupado com a bênção de Deus. Lembre-se que isso sempre aconteceu isso. Desde o início, Deus instituiu a bênção dele, já na vida de Abraão. Em ti serão benditas todas as pessoas da terra, em ti serão benditos todos os povos da terra. E Deus ele chega até o ponto: aquele que te abençoar, eu vou abençoar, aquele que te amaldiçoar, eu vou amaldiçoar. Ali Deus instituiu a bênção do Senhor. E tanto que nós vemos lá na bênção araônica, se não me falha a memória, lá no livro de Deuteronômio mesmo fala: que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti, que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê. Aleluia! Glória a Deus! Então o judeu ele sempre valorizou a bênção do Senhor, a bênção do Senhor. Se ele fosse abençoado, tudo para ele iria bem, tudo.
Se Deus abençoasse, a terra seria uma bênção. Tanto que o contrário da maldição trazida para Adão, qualquer, ele desobedeceu e Deus falou: maldita é a terra por sua causa. Vocês estão entendendo? Maldita é a terra por sua causa. Deixou de obedecer, a terra sofreu. Então hoje, pelo fato das pessoas não estarem debaixo da bênção de Deus, pelo fato de elas não obedecerem 100% a palavra de Deus, a maldição vem sobre elas. O trabalho não é o suficiente. Os costumes religiosos passam a não ser suficientes. As práticas, vou na igreja, eu faço culto, eu faço isso, faço aquilo, não é suficiente. Então parece que quanto mais ela está buscando, menos ela está encontrando. Agora, aquele que está debaixo das bênçãos de Deus, ele vive de acordo com aquilo que o Espírito Santo vai conduzindo. Ele é bendito no campo, ele é bendito na cidade, ele é bendito na igreja, ele é bendito em casa, ele é bendito na... Tudo que ele fizer é bendito. Tudo que ele fizer é bem sucedido. Por quê? Porque a bênção do Senhor está sobre a vida dele. É uma pessoa abençoada, não precisa de mais nada. Uma pessoa abençoada não precisa de mais nada. Eu preciso de dinheiro. Não, o abençoado precisa de sabedoria. Porque Provérbios diz que ter sabedoria é melhor que ter riquezas. Ele precisa de força para ir na guerra, ele precisa batalhar, precisa... Não, a Bíblia diz, lá em Provérbios também, que é melhor ter sabedoria do que ter força para guerrear. Porque com sabedoria você vence a guerra. E pode perceber que é isso. O exército mais poderoso é aquele que tem estratégia de guerra, é aquele que tem cabeça pensante, não o corpo que vai estar realizando as coisas. É o cabeça pensante que ganha a guerra. A sabedoria. E a sabedoria de Deus vem sobre a sua vida nessa hora em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E com isso a bênção do Senhor vem sobre a sua vida nessa hora em nome de Jesus. Você é obediente. Está debaixo das promessas de Deus. Glória a Deus. Versículo 6: visto, portanto, que resta entrar em alguns nele, que por causa da desobediência não entraram, aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, de novo determina certo dia hoje, falando por haver muito tempo depois, segundo antes fora declarado: pois se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. A voz de Cristo, ela está constantemente ecoando no mundo todo: vinde a mim vocês que estão cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Todo dia Deus está falando para você: eu vou te aliviar. Todo dia Deus está falando para você: você é alma cansada, sua alma está cansada, venha a mim, me obedeça a minha palavra, que eu vou te aliviar. E aí você também está ouvindo todo dia Jesus falar, e você vai encontrar descanso para a sua alma. Nós não precisamos de um dia para descansar, nós precisamos de um dia para nos disciplinar. Separação de dias em dias é questão de disciplina. Não é para descansar, é para disciplinar. Eu tenho um dia da semana que eu vou parar, aí depois eu vou descansar. Então eu não uso o dia para descansar, eu uso o dia para me disciplinar. De que eu preciso, realmente isso é fato. Eu preciso trabalhar 6 dias e no 7º dia trabalhar. No 7º dia descansar. Eu preciso. Mas por que Deus ele determinou dessa maneira? Isso como lei, e lei disciplinar. Foi exatamente para que eu tivesse controle na minha vida, em tudo na minha vida. Para que eu pudesse observar tudo na minha vida. A minha questão familiar, a minha questão espiritual, que é a minha frequência na igreja, nos cultos. A minha questão social, que é a questão de que eu preciso passear, eu preciso ter a questão do lazer também. Então isso é disciplina. A questão de determinação do dia é disciplina, é de se situar. Deus precisa de tempo? Deus precisa cronometrar tempo? Estou atrasado para ir de Júpiter até Marte. Tenho que sair daqui em tal hora, senão não chego lá em tempo. Deus ele mete com palma assim o universo. Aqui está Júpiter, aqui está Marte, nem sei qual a posição, mas Saturno lá, aqui ó. Não me fechar de olhos, Deus está nesse lugar. Deus está presente em todo lugar. Não precisa de tempo.
Quem precisa de tempo? Deus determinou o tempo para o homem para que o homem se situasse, para que o homem fosse orientado, para que o homem tivesse o quê? Uma diretriz. E a consequência disso, o que vai ser? Vai ser a organização que ele vai ter na vida. Né? E com isso, ele não vai se sobrecarregar. Com isso, ele vai estar cumprindo seus deveres. E ele não vai ficar desorientado. É para isso que Deus determinou o tempo. Eu creio. Pelo menos eu acho que é assim. O problema é que as pessoas, elas querem se apegar às coisas, elas querem se apegar à forma de organização, para a partir daí, a partir dessas formas de organização, a partir daí elas obedecerem. Então eu tenho um sistema, aí vai cair no legalismo. A questão do militarismo a gente tem que tomar cuidado. Então eu tenho um sistema a obedecer. Então o meu sistema é rígido, é assim. Então eu sou legalista. Ele está colocando, como eu falei para você, o que é o legalismo? É o legalismo, a prática do legalismo é quando a pessoa quer colocar as coisas acima de Cristo. Então eu tenho Jesus e tenho mais isso, eu tenho uma norma para seguir. Na minha igreja não pode isso, pode aquilo, botou acima de Cristo. Então fica ali, o legalismo. Porque ela se baseou no método, no sistema. Mas a referência dela deixou de ser Deus. Porque Deus, quando pede para obedecê-lo, Deus não impõe condições. Então me obedece, tá? Porque você viu que o meu plano é legal para você? Me obedece. Igual Adão, Eva. Você viu que eu fiz o leão para você bonitinho aí? Então me obedece. E Eva, você viu? Não come lá do fruto que eu falei que você não come não. Aqui, você viu como eu dei um cabelo bonito para você? Não. Deus não condiciona nada à obediência a Ele. O homem ele precisa obedecer a Deus porque Ele é Deus. O homem precisa obedecer a Deus porque Ele é o Senhor. O homem precisa obedecer a Deus porque Ele é o Criador. Por isso que o homem precisa obedecer a Deus. Essa é a referência. Agora, quando o homem ele passa a se aproximar de Deus, ele começa a crer que Deus existe, ele passa a ter relacionamento com Deus. A partir do relacionamento que o homem tem com Deus, ele passa a receber o amor de Deus, porque nós amamos, porque Deus nos amou primeiro. Não foi porque nós nos apaixonamos, estou apaixonado por Deus, surgiu de mim isso. Não. Nós amamos porque Ele nos amou. Aí por causa desse amor de Deus que nos envolve, nós passamos a retribuir com o próprio amor de Deus essa consideração a Ele. Aí nós deixamos o sistema de Deus. O sistema de Deus é perfeito. A criação de Deus é perfeita. Ele criou o universo, arquitetou tudo perfeito. Não tinha erro. Em Deus não tem erro. Em Deus não tem falha. Ele é perfeito. Ele fez tudo minuciosamente. Você já imaginou o homem? Ele pega o barro, começa a moldar. Você já imaginou colocar essas veias que nós temos? Esses órgãos, no lugarzinho, tudo. Você já imaginou que obra perfeita? Então foi assim que Deus fez tudo perfeito. Então o sistema de Deus, o projeto de Deus, a obra de Deus, o plano de Deus é perfeito. Mas Deus não quer que nós venhamos nos basear nos planos dele. Deus ele quer que nós tenhamos como base, como alvo, o próprio Senhor. Eu tenho que me basear em Deus. Por que você ama a Deus? Porque Ele é. Por que você obedece a Deus? Porque Ele é. Por que você segue a Deus? Porque Ele é. Ele chega para Moisés e fala: Moisés, quer saber o que você vai falar para Faraó? Diga que eu sou te enviou. Pronto! Deus podia dar uma lista para Moisés. Fala que eu que criei o mar, eu criei os oceanos, eu que criei as estrelas. Não. A referência é essa, Moisés. Eu sou e pronto, acabou.
Amém? Se eu busco a Deus dessa maneira, eu obedeço a Deus, não com medo de Ele me punir, não com medo de chicote de Jeová, como diz o pentecostal. Ah, Deus, não,